Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. E hoje meu bate-papo com a Cris, essa mulher linda, talentosa e tá à frente aí, ó. Vocês vão ver muita coisa bacana sobre ela. Sobre boné, sobre jeans. Ela tem empresa também de maquinário de bordado. Gente, é tanta coisa. Sobre a nossa faculdade, aí ela está à frente também sobre a nossa faculdade. Projetos para criança e adolescente. É muita coisa. Mas vamos começar ao pouquinho. Seja bem-vinda, Maria Abigail Fortunas. Oba! Que bom que você aceitou meu convite, mulher. Eu que agradeço essa oportunidade, que maravilha, que felicidade estar aqui com você, poder participar do teu programa. E falar um pouquinho da sua história, né? Porque é muito importante a história dessa mulher aí, que olha, eu tenho certeza que você que está em casa vai gostar. Vocês conhecem a Cris, né? Vou tirar um pouquinho aí dela. Pote de mel, hein? É menos, viu? Mas fala quem é você, minha linda? Da onde nasceu? Como veio parar em Apucarana? Fala um pouquinho. Então. Olha, eu sou de Assis, nasci em setembro, tá? Eu sou de Assis, que é aquela região de São Paulo. Fiquei, né, lá até uns 12, 13 anos, até os 13 anos. Depois de Assis nós fomos para uma cidadezinha do lado ali. Fui criada num local muito pequeno. Tinha só uma lojinha de calçado, que vendia roupa também, que era do meu pai. Então eu fui assim, eu falo que a minha maior faculdade foi a lojinha do Pedro Fortuna. Ali que eu aprendi, né, Cris, com o pai, que eu aprendi ali a coisa do comércio, né, atender cliente, fazer troco. Então, a tua maior inspiração ali foi seu pai, já no início da tua carreira. Isso. Do outro lado, né, na costura, era minha mãe. Minha mãe costurava, ela costurava uma camisaria, e a camisaria trazia aquelas revistas da importada, né, e eu ficava olhando aquelas roupas, aquelas modas, muito linda, muito diferente. Então aquilo foi até os 13 anos, estudava, ia no cinema, via os filmes da Cissa Imperatriz, que hoje está, né, tá o top no morro aí, né, nessa tendência. E nós fomos, eu e minha irmã, né, a gente foi criada nessa pegada. Tinha 4 irmãos homens que trabalhavam também, né, na sapataria, na loja, mas eu ficava mais no comércio. Meu pai foi me ensinando a ir para o comércio mesmo. Desde pequena. Desde e quando pequena. que você veio para Apucarana? Então, aí aos 13 anos aconteceu que meu pai não quis vir para Apucarana. E a minha mãe tinha a família dela aqui, e eles se desentenderam lá nesse ponto e separaram. E minha mãe veio para cá com os filhos. Nós éramos todos. 6 irmãos. Meu Deus do céu! E a tua mãe teve que dar conta mesmo, né? De 6. Ela dá conta de nós e nós dá conta dela, né? E aí meu pai acompanhava, né? Bastante coisa nossa. Comprou uma casa, pôs a gente aqui na casa e fomos trabalhar. E aí eu tive a sorte de começar a trabalhar numa livraria. Eu sempre gostei bastante de ler, né? Sim. Então eu já comecei a trabalhar numa livraria, depois fui trabalhar tinha uma agência, pequena agência de carro, e assim foi. Tive que parar de estudar, porque tive que trabalhar e ajudar a manter a casa. Naquela época era meio difícil, a faculdade, muito, né? Mas eu sei que você estudou. Demorou. Demorou, mas se formou. Não abri mão. Olha aí, que bacana. Não. Sempre que eu podia fazer cursos em São Paulo, procurava aprender. Estava sempre lendo e ia procurando. Nunca parei mesmo de estudar. E aos 20 anos, nós tivemos nossa primeira empresa aqui, que chamava Flamarana, aqui em Apucarana. E era já empresa era do quê? Do brinde já. De brindes. Tipo caneta, isso, régua, acessórios, tudo.
flâmulas, adesivo, bastante coisa a gente já produzia na serigrafia, no silkscreen. Certo. Ali que a gente conheceu, que aprendemos a trabalhar com silkscreen, eu, meus irmãos, né? E o Jaime, que todo mundo pensa que é irmão da gente, mas é irmão de alma, de trabalho. Mas até eu, quando eu fui conversar com você, eu achei que ele era seu irmão. Então. E aí você falou, não é. Todo mundo acha que é, mas não é, gente. É que ele era também da mesma região, Sim. mas nós nos conhecemos aqui. Aham. E assim foi, nós fomos nessa lida da serigrafia, do silkscreen, né? Aham. Depois... Aí veio o boné. Quando que o boné aconteceu na vida de vocês? Nessa forma, foi aos poucos, a gente visitava, né, as empresas e levava os brindes, principalmente posto, e eles começaram a falar em boné, queriam boné. Então daí a gente começou a comprar, meus irmãos compravam e a gente revendia. Daí ia fazer essas feiras agrícolas, fazia feirinha em balneário. Uma região de balneário lá não tinha nem prédio direito, a gente tinha lá uma praça lá meio que no Areião ainda. Aham. E a gente trabalhava lá e vendia os bonés. Comprava ali de Santa Catarina, de São Paulo, parece que tinha uma empresa lá que eles compravam também. Eu acompanhava eles nessa parte, tanto na serigrafia ali, né, produzindo os brindes, como daí vendendo os bonés. E isso foi em 1974. Foi por aí, Por aí, né? 72, foi de 70 a 74, por aí, 75, né? E os bonés naquela época não eram bordados, né? Não existia não isso. existia. Assim, para contextualizar um pouco a nossa história Aham. aqui do norte do Paraná, eu acho que quem é mais da minha idade, né, mais da minha Aham. fase, não é essa meninada que está aí agora, né? Mas deve lembrar que em 75 nós passamos por uma geada. Ah, do café, não Do foi? café, Café, isso. isso mesmo. Então, nossa região era muito cerealista, né? Muito café, né? Região norte do Paraná era café. Sim, era rico, né? Era rico. A região ali da Barra Funda era só cafeicultura. Tanto que a minha mãe veio para cá, que tinha um irmão dela que trabalhava com café e estava muito bem. E a gente tinha assim, muita intimidade até com o café, né? Aham. Tinha cooperativa, né? O que aconteceu? Acabou o café. Totalmente, né? A geada negra, acho que foi, né? Acabou com tudo. E aí, a Apucarana teve que se reinventar. Como fosse para os mais jovens, que teve aí a questão do vírus, que muita gente se reinventou, foi nessa época, em 1975, alguma coisa assim, Isso. teve que reinventar. Era a parte de café, teve que montar outra coisa. Isso. E aí veio a de vocês. E aí boné. nós começamos a trabalhar com a fábrica de boné, né? Mais os meus irmãos. Eu acompanhava eles mais no comercial. Aham. E aí em 78, nós começamos, em 77 por aí, começamos a trabalhar com confecção mesmo. Foi aí que nós começamos a trabalhar com a roupa, com a confecção. E o forte era o jeans. No começo Como não que foi? era ainda o jeans, né? A gente É. trabalhava com... A nossa paixão era o jeans, né? A gente já usava, gostava, comprava para nós, pessoal, né? E no Aham. Paraguai comprava uns jeans lá, chegava, tinha um alfaiate aqui que desmontava aquele jeans, usava até a mesma linha, recortava, tinha um molde da gente e refazia. Você imagina o trabalho que ele tinha para desmontar todo o jeans, cuidar de novo da linha, né, para não existia arrebentar, aquela porque não linha aqui. existia aquela linha, que era aquela amarela, Uma laranja. laranja, É. né, que era no azul, Pesada, né, em bem cima escuro. do O cara não podia arrebentar e depois Não. construir tudo de novo, aquela peça. Isso. Imagina, você é aqui de Apucarana, esse alfaiate. Eu não lembro o nome dele, meus dele. irmãos lembram, Tá. uma hora eu vou lembrar. Vai que ele esteja vendo É, o programa, pois ele vai lembrar disso. Só que o que acontece, era aquele jeans pesado, 14 OZ, né?
O jeans é medido em onça, mas né, em era o OZ. tecido jeans mesmo ou ainda não existia? Era outro tipo? Era o jeans verdade, porque eram Verdade. máquinas, eram calças importadas. Essa que eu estou te falando, pegava lá no Paraguai. Ah, tá. Não era nós que produzíamos. Ali que começou a nossa paixão pelo jeans. Que viu que dava, né? Que Isso. todo mundo Todo mundo queria, porque era uma aquele moda, trabalho, né, gente? Ainda é moda, né? Jeans nunca saiu da Nunca moda. saiu. Nunca saiu. Nunca. É a única peça, acho, vestuário, só vai renovando, né? E ele é universal, né? É. É no mundo inteiro, ele tem seus ciclos, né? Tem hora que ele usa muito jeans, tem hora que mais, né? Mas ele é universal, qualquer lugar. A gente visita feiras, né? Empresas fora do Brasil e vê que o jeans ele é universal, o mundo inteiro usa jeans, né? Certo. Então, aí vocês começaram a revender esse tipo de peça. Não, nós só Como que foi? usávamos, Só desculpa, usava. a gente só usava. A partir daí nós começamos... Aí começou a ver o jeans no Brasil, começou a ver como que era o jeans no Brasil. Aí pegamos uma vez uma calça nacional, desmontamos. A minha mãe mexia com a costura, né? Então começa sempre lá. Como a maioria das indústrias de confecção, começou, né, assim, bem caseira, né? Então, assim, para dizer, hoje você vai querer trabalhar na confecção, falar, eu tenho que fazer uma faculdade de moda. A nossa faculdade de moda foi no rala e rola mesmo, tá? Foi na cara e a coragem. Aprendeu mesmo ali, sozinha, né? Desmanchou aquela peça, pôs em cima de um papel, criou um molde e por ali nós fomos aprendendo a graduar. A graduação, porque você vai fazer uma peça, você tem que fazer maior, menor. Tipo, você faz um 38, tem que fazer o 36, 34, 40, 44, então você tem que ter a graduação. Então, assim, foi meio que Olha, foi... Seja que Deus quiser, esse é o tamanho do 38, esse é do tamanho do 40, foi isso, foi então. Meio que assim, a gente vendo como que era, né, as outras fábricas maiores, né, porque já tinha fábricas maiores, e a gente começou a fazer na sarja primeiro, né? Então veio a sarja. Primeiro veio a sarja. Que a sarja... O que acontece? A gente já comprava sarja para o boné, né? Inclusive comprava lá na Renault, aonde quem que era o faturista era o Luciano Hang. E a gente tem amizade com ele até hoje, né? Tanto que ele gravou esses dias para nós aqui para o Civale, né? Falando do Tito e do Jaime, que eles eram quem ia lá pegar a sarja. E aí nós começamos a pegar já quantidades maiores para fazer o jeans. Então é todo um encadeamento de vivências, né? Começa lá a gente trabalhando no comércio com meu pai, vendendo as calças. Lá a gente vendia rancheira da Alpargatas, ninguém conhece isso, né? Depois aqui, então é todo um encadeamento, é uma história mesmo, né? Meu Deus, vindo lá do início ali. E você me contou uma história que você usava muito jeans, que você passava o tijolo mesmo. Conta um pouco para mim dessa história. Que você falou que a tua mãe ainda falava assim, filha, mas quem que vai comprar um jeans desse? Quem que vai usar? Então você sempre foi à frente do que o pessoal ia produzir, né, ainda. A gente via mesmo, né, em vídeo, em filme, né, a gente via aqueles jeans estourados, né? Mas aqui não tinha, então o que a gente fazia? Pegava essa calça que pegava lá do Paraguai, que desmanchava, desmontava, reconstruía. Lembra que nós estamos em Apucarana há 40 anos atrás, tá? Tinha nada aqui, não tinha nem asfalto na frente da minha casa, na vila que eu morava. Aí quando vinha a calça, era um 14 OZ muito pesado, eu queria calça macia. Então, o que eu pegava? Punha na calçada, pegava um tijolo, sabão e ficava ralando para descorar um pouco e para deixar a peça mais macia. Aí, ali era o nosso stonewash. Então, pensa bem, né? Naquela época, você imaginar e fazer isso acontecer, que hoje a gente compra peça assim. Se você me perguntar da onde a gente viu isso, da onde que nós tiramos, eu não sei. Foi da sua cabeça mesmo, muito à frente. Eu vou fazer isso. Não sei se eu vi em algum lugar, mas assim, eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado, mas vou fazer. Justamente isso. No começo, a nossa vida era isso, né? Era no
tentativa e erro, tentativa e erro. As tentativas que davam certo, a gente ia evoluindo. A que dava errado, a gente ficava com vergonha e deixava para lá. Você também comentou comigo que vocês fizeram uma produção, a primeira produção de vocês, que fizeram mais peças, que você demorou muito tempo para vender. Foi? Verdade, Cris, verdade. Comenta para nós. Então, nós tínhamos alguns representantes já natitos daí, né? Na estrada. Isso acho que foi lá por 74, por aí. 73, não, 80, desculpa. Nós começamos em 78. Em 80, vai, passado uns 81 por aí, nós começamos a fazer o jeans e colocamos o jeans no mercado, estava vendendo bem, tá? Mas aí nós começamos a ver o stonewash, né? Que é aquilo que eu ralava lá na calçada, e aí veio o industrial. Aí veio o industrial. Aí nós, aqui não tinha lavanderia, né? Nós levamos para São Paulo um lote, desenvolvemos lá o Stone, né? A lavanderia, trouxemos a coleção, entregamos para o nosso representante, eu achando, nossa, agora vai ser um estouro, um maior sucesso. Eles olharam, falaram assim, como que você quer que eu vou vender essas calças velhas, a estourada aí, toda desgastada, não vai vender. Levou mais de 6 meses ele com aquela coleção na mão, não vendia nada. Então, tem hora que a gente, para o seu negócio, né, cada um tem seu time e seu tag lá, né? Tem hora que você está um pouquinho à frente do teu mercado, né? Naquela época, não é, Cris? Às vezes a gente tem umas ideias. E aí a gente fica pensando assim, gente, ai, não está dando certo, mas olha aí, demorou 6 meses para isso acontecer. Então você que está em casa, pode ser que demore, mas acontece, né? Pode acontecer. Isso, às vezes você tem você viu lá aquela tendência ou aquela ideia, né? Você até aperfeiçoou ela, se dedicou, mas às vezes não é o momento, né? Não é o momento. Gente, olha, nós vamos para um intervalinho e já voltamos com esse papo mais gostoso. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. Conheça meus livros, Meu Caminhar é o Seu Caminhar. E eu também sou você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você. Falei para vocês rapidinho. Gente, que papo mais gostoso com essa mulher. Não é gostoso saber sobre toda a história? Eu adoro isso. Mas vamos continuar, Maria Abigail? Claro. Que a gente falou aí sobre o jeans, mas o jeans ainda é da sua família, ainda continua o jeans. Sim. A empresa ainda continua renovando cada vez mais, eu tenho visto, né? Mas eu vi que você já mudou também de mercado, essa mulher não para. Fala um pouquinho desse projeto que você trabalha hoje, que já faz anos também, né? E da tecnologia que está aí, né? Então, com a evolução, né? Uhum. Do jeans, da confecção do vestuário, a gente começou a perceber que pedia mais tecnologia, uma tecnologia mais avançada, né? Para tudo que a gente queria fazer, a gente estava bem subnível do que o mercado estava pedindo. Você sempre à frente, né? Já sabia o que a gente olhava, aí, né? Já conhecia. Em 86, Cris, eu fiz a minha primeira viagem para a Europa. Certo. Com o pessoal de Minas, do Rio, de São Paulo. Você foi sozinha? Pesquisa de moda. A gente foi em grupo. Certo, de pesquisa, mas Japucarana só você. Foi só eu, E ali sim foi um choque de cultura, né? Claro, imagina. Imagina você sair de Apucarana e cair em Londres. Cidade pequena, né? E vai lá para aquelas grandes lojas, né? Pesquisar, olhar, né? E você começa a ver que né, a confecção, a moda pode ir bem mais além do que o que a gente estava fazendo, né? Richard, não sei mais o que, tem um
uma série de locais que a gente pesquisa lá, né? Fomos para Paris, para Galeria Lafayette, fomos para Milão, fomos para Firenze. Tudo moda. Tudo moda, né? Vendo tudo que tinha mais avançado na Europa. E é claro que esse choque aí, né, te põe, né, veio uma cobrança, né? Sim. Eu quero é mais, né? Eu quero é mais. E aí eu fui migrando para a tecnologia, tá? Então comecei a ver também do boné, né? O pessoal do boné produzia tudo que produzia, foram saindo um pouco da serigrafia, né, do silkscreen, e começando a aplicar bordado. E o bordado levava tudo para São Paulo para bordar, né? E eu fui vendo isso, falei, não pode ser, precisa ter uma máquina em Apucarana para bordar, né? Sim, claro. Isso, então, daí fomos vendo, visitando feira, vi, né? E resolvemos, eu e meu irmão compramos uma máquina, importamos, né? Nessa viagem que nós fizemos para a feira, fizemos pedido da máquina, eles já nos convidaram para ir para uma feira em Miami. E como a gente já estava criando o Civale aqui, já começamos os sindicatos do vestuário, então nós reunimos alguns empresários para ir para a feira, nem todos conseguiram visto, porque o visto para os Estados Unidos é mais complicado, mas nós fomos em 4 empresários para lá, e da feira de Miami, a Barudan nos convidou para ir para Cleveland, onde tinha a linha de montagem. E ali a gente se entendeu bastante, conhecemos muitas fábricas de boné, e vimos como que era produzido o boné lá, como que era bordado. Ficou encantada, né? Nossa, com imagina, um encantamento. todo mundo que foi, né, os empresários que estavam juntos, ficaram muito animados, né? E quando voltamos, chegou a nossa máquina, começamos a prestar serviço, e aí o pessoal da Barudan, do Japão e do Brasil, vieram oferecer a representada para nós. E aí nós aceitamos, claro, né? Eu falei, não, vamos... E aí nós criamos essa empresa que é a MAB Fortuna. Em 93 foi isso, que chegou a primeira Barudan no Paraná. E aí nós começamos a representar com a parte técnica também, né, Cris? Porque tem que dar o treinamento, ensinar a trabalhar, né? Porque só vender não ia resolver muita coisa. Isso. O pessoal tem que saber utilizar a máquina. Utilizar suporte técnico, né? Aí fomos treinando o técnico. E isso é dos produtos que a MAB Fortuna trabalha até hoje. Mas eles fizeram para você uma proposta que você não poderia confeccionar. Depois eles colocaram, olha, você não vai ser mais prestadora de serviço, então, né? Tá bom. Então aí nós... Aí trocou o ramo. Trocamos o ramo totalmente. A família continua, mas aí você já foi para Aí eu afastei tanto do jeans, né? Sim. Totalmente. No jeans ainda fiquei até 80 por aí. Não, até 90... Até 2000 ainda fiquei no jeans. Até 2000 ainda fiquei no jeans. Mas daí eu me dediquei mais à MAB Fortuna, porque nós começamos a trabalhar outras máquinas também, né? Hoje nós trabalhamos com CAD, modelagem computadorizada, plot, corte automático. Então, toda essa tecnologia mais avançada para a indústria do vestuário, nós estamos adotando. Meu filho trabalha comigo, Luciano, né? E aí depende, né, da gente visitar a feira, visitar as indústrias lá fora, né? Hoje é só Paraná que você pode trabalhar? Não, Brasil? A Barudan só o Paraná. Certo. Mas os demais nós trabalhamos no Brasil inteiro. Nossa! A gente instala máquina em São Paulo, no Rio, Minas, Rio Grande, aqui Santa Catarina, Paraná. Toda essa região aí nós trabalhamos com... E você tem ideia de quanto maquinário vocês têm para oferecer para o cliente? Quantos tipos? Tem quantos? O portfólio, né? De Barudan, o modelo tem uns 40 tipos de máquina. Nossa, mas tudo isso. O que mais vende mesmo é uma média de 8, 10 modelos, né? Isso que o pessoal mais pede no mercado brasileiro. Tá? É que a importância de você vender um bom produto, a sua máquina, é saber que tipo de trabalho que a pessoa precisa também, né? Então, assim, não é só vender uma máquina, mas sim trazer o resultado, né, para o seu cliente. Com certeza, né? Quem pensa
É um investimento, né? Sim. Que já é difícil, né? Fazer um investimento em equipamentos de mais tecnologia, né? Aí, para esse investimento, nós chamamos de visita consultiva, né, Cris? A gente vai na empresa, olha, observa o que ele realmente precisa, né? Às vezes a pessoa chega e fala, não, eu preciso de uma máquina de 20 cabeças. Faz 20... Não, mas para os teus lotes, né? Quando você vê o lote que ele faz, os teus lotes são menores. Uma máquina de 8 cabeças resolve para você. Então, muitas vezes a gente... Faz a consultoria ali, A consultoria, exatamente. É o que nós fazemos, uma consultoria. Às vezes precisa fazer um projeto. Quando é o corte Sim. automático, quando é a modelagem, né? A gente faz um projeto de viabilidade econômica, com payback, tudo certinho, para ele realmente saber que ele tem um retorno daquele investimento, né, Cris? Isso, tá certo. Porque- E aí, depois que vende, faz toda essa consultoria, vende a máquina, e aí vocês dão o curso para o pessoal como lidar com a máquina. E se quebrar alguma coisa, tem auxiliar também para fazer toda essa parte de conserto. Tem que ter. Nós temos um técnico que ele faz a pré-instalação já, porque tem que olhar lá e ver, Certo. tem máquina que precisa de ar comprimido, tem a parte elétrica, né? Aham. É muita Cabeamento, coisa, né? Tudo tem que ver. Aham. Então tem a pré-instalação, daí baseado no modelo da máquina que foi definido antes, né? Nessa consultoria. Aí tem a instalação, o técnico vai, e depois tem o treinamento, tem que acompanhar. Pois Às vezes é. é 15 dias lá dentro, né? Acompanhando, ensinando, vendo que realmente deu certo, os ajustes. Olha que trabalho bonito, viu? E depois o resto da vida, né? Eu falo, É. cada máquina que você põe é quase um filho. Você tem Com que... certeza, né? Auxiliar aí, né? Então a gente acompanha a vida das empresas, né? Desde o dono do banco, às vezes, para fazer o financiamento, Aham. né? Você tem que levar o projeto para o banco também, Aprovar, né? aprovar, até, claro, o operacional, que é o mais sério, né? Você acompanhar o operacional. Realmente a máquina entregar o que prometeu, né? Que Dar realmente ótimo. o retorno. Eu vou fazer o É isso que nós vivemos hoje. E precisa, né? Não tem o que fazer, né? É. Um bom trabalho é esse, do início ao fim, né? Justamente. Mas, gente, quero agradecer a sua presença. E eu quero convidar ela para mais um programa que a gente vai gravar ainda, porque é muito assunto que eu tenho para falar com ela e um só não vai dar. Então, você aceita aí de novo, vamos fazer mais um programa, né, Maria Nossa, Abigail? eu que quero agradecer muito essa oportunidade, Cris. Muita alegria de conhecer você. Que bom, fico Parabéns feliz. pelo teu programa. Obrigada, Estava amor. fazendo falta um programa assim, Olha, fico né? feliz. Com esse nível aqui, essa qualidade. Pessoal que você tem trazido muito bom também. Que bom, Muito obrigada, viu? Olha, um presente, falando em bordados, a Selma Bordados é a nossa patrocinadora. Para você lembrar do bate-papo, e é um bordado, olha aí. Ó. Olha que lindo! Hoje deu muito certo com a nossa convidada, gente, olha né? que paixão! Então, obrigada. Muito lindo. Gente, então é isso. Assista aí quinta-feira. Na outra quinta, vamos trazer ela de volta para a gente terminar esse assunto, porque tem muito assunto ainda. Muito Até mais, obrigada. gente. Tchau. Tchau. Model Star, um evento para quem já é modelo e para quem quer começar sua carreira na moda. Essa é a sua chance de dar um grande passo na carreira de modelo. Não perca essa oportunidade única. Garanta sua vaga agora. Entre em contato para mais informações e inscreva-se. Conheça meus livros Meu Caminhar é o Seu Caminhar e Eu Também Sou Você. As minhas experiências em forma de mensagens e poesias para você.